Métodos de entrada de dados. Bom, como objetivo dessa aula, nós vamos entender e implementar diferentes métodos de entrada de dados em Java e utilizar a classe Scanner para poder entrar com os nossos dados, e também vamos ver a entrada de dados por meio de interfaces gráficas, tá? Métodos de entrada de dados. O que é a entrada de dados aqui que a gente vai conversar? Bom, entrada de dados refere-se ao processo de receber informações de um usuário ou de um arquivo externo, também pode ser isso, que pode ser processado pelo programa. Então, até o momento, nós não recebemos nada do usuário, não falamos nada sobre o usuário. Toda vez que quando a gente queria colocar algum dado em uma variável, nós declarávamos elas e depois adicionava o valor diretamente ali. A gente não pedia para o usuário. Agora a gente vai pedir para o usuário, a gente vai aumentar a nossa interação com o usuário. Então, em Java, as entradas elas são essenciais para tornar o programa mais interativos, porque daí tu vai pedir para o usuário entrar com aquele valor, certo? Permitindo que o comportamento do programa varie com base nas entradas fornecidas. E aí a gente tem diferentes tipos de entradas de dados no Java. E por que que a gente tem esses diferentes tipos de entradas de dados em Java? Nós vamos ver especificamente dois desses tipos e vocês vão poder escolher qual vocês quiserem no decorrer do curso, tá? Por exemplo, né, por que a gente tem esses vários tipos? Um programa que recebe dados dos usuários durante a execução, o teclado é a opção mais comum, né? Agora, para programas que processam grande volume de dados, tu pode usar como entrada relatórios, leitura de arquivos, que é mais apropriado. A gente não vai ver esse tipo de entrada de dados aqui, tá? Mas não é muito complicado, não. Vocês podem ver por aí exemplos de como funciona isso. E também a gente tem, além do teclado, né, que a gente usa aqui no console, a gente pode entrar dados com uma interface gráfica pequenininha chamada de Option Pane, que é uma escolha conveniente de entrada de dados. Esse caso aqui, a gente já viu, para saída de dados, a gente usou o System Out Println, e para saída de dados com o Option Pane, a gente usou o Show Message Dialog. Agora, nós vamos ver para entrada de dados. Então, olha aqui. Se eu estou usando esse daqui, ó, Olá Mundo, eu estou mostrando um dado para o usuário usando, né, o console aqui embaixo. Agora, se eu uso aqui Option Pane ponto, ele vai pedir para eu importar lá em cima o pacote. Aqui a gente tem JOption. Vamos ver, colocar o ponto aqui para ver se ele para mostrar, né? Show message. E aí eu coloquei só um nullzinho aqui e coloquei a mensagem, que é também Olá Mundo. A mesma mensagem anterior. Então, ó, eu estou mostrando esse daqui, ele é um método de saída, esse também é um método de saída. Esse é usando o console, esse aqui já usando uma interface. Se eu dou aqui um executar nesse meu programa, esse Olá Mundo vai aparecer aqui, porque ele está saindo, e esse outro Olá Mundo aqui, ele está mostrando também pela interface, pelo Olá Mundo. O que a gente vai fazer agora é o processo de pedir para o usuário. O usuário vai entrar com um dado para a gente, tá? E para fazer isso, nós podemos usar o teclado ou a gente pode usar também a interface gráfica. Nesse exemplo aqui dessa aula, você pode também usar como entrada arquivos ou até interfaces mais robustas, usando o Graphic User Interface, que é um assunto lá da última parte da nossa disciplina. Então, como retomamos esse assunto da saída de dados, nós vamos ver agora métodos, tá, para entrada de dados. E o primeiro que a gente vai ver vai ser o scanner, tá? A classe scanner faz parte do pacote Java
ponto útil, e é utilizada para ler entradas de vários tipos de dados, como inteiros, números decimais e strings, diretamente do teclado, arquivos ou outras fontes. Então, a primeira coisa ao se usar o scanner como método de entrada é fazer a importação do pacote. Então, ó, a gente tem que vir aqui em cima, né, e importar esse pacote. Import java.util, porque senão a gente não vai conseguir utilizar o nosso scanner, tá? E aí tem que colocar o scanner também, ele não deixou eu ponto scanner aqui, tá? É claro que quando você está fazendo aqui embaixo, ele te dá a opção de você importar logo, como a gente fez com o de Option Pane aqui, clicando aqui. Vamos ver primeiro o scanner, então vou apagar esse daqui, tá? E aí a primeira coisa é importar o pacote, né? Ali a gente importou, e aí a gente vai ver um exemplozinho de como é que a gente utiliza ele, tá? Então, nós temos que pegar, instanciar um objeto do tipo scanner. E aí, ainda não sabemos o que é um objeto, mas toda vez que a gente for usar o scanner, nós temos que fazer isso daqui. A gente chama a classe scanner, nós temos que dar uma referência para essa leitura que a gente vai ter do teclado. Eu vou chamar de entrada, vocês podem chamar como quiser. Essa referência aqui nada mais é do que uma variável, vocês podem entender dessa forma. E eu vou colocar aqui, né, scanner, e aí aqui dentro do construtor eu vou colocar um system.in, tá? E eu fecho aqui. Então eu já tenho um scanner aqui declarado, instanciado. E aí ele serve para entrada de dados. Então, ó, eu vou colocar bem assim. Aquela hora, quando eu estava fazendo a soma de dois números, eu colocava dessa forma, né? Int num1, bem aqui, int num2 aqui. Se eu quisesse fazer uma soma entre desses dois números, vou colocar soma bem aqui. Soma é igual, vou colocar int. Eu fazia assim, eu colocava um valor aqui, 2, e aqui 2. Então, eu colocava num 1, mais num 2. E aí, a minha entrada, ela era feita diretamente aqui em cima. Tá vendo? Ó? Eu coloquei e depois eu fiz a soma dos dois números. Então, eu não utilizei nenhum método de entrada, eu não pedi para o usuário entrar com num 1 e num 2. Agora, com o scanner, eu posso fazer isso. Ao invés de colocar diretamente, eu vou pedir que esse 2 e esse 2 aqui seja pego pelo teclado. Então, como é que a gente faz? Eu vou dizer assim, olha, a minha variável 1, primeiro que eu vou deixar ela como 0 aqui mesmo, tá? As duas como 0. Vou dizer que a minha variável 1, ela vai pegar, ó, a entrada que eu coloquei aqui, ela vai pegar aqui do teclado, ponto. Se eu sei que é um inteiro, então eu vou usar o next int. Ela vai pegar o primeiro aqui, tá? E o no 2 é a mesma coisa. Eu vou colocar a entrada como next int. Então, o que aparecer, vai aparecer um cursor aqui, eu vou entrar com o número, dou enter, e aí ele pega e armazena aqui. Eu pego, aparece o cursor de novo, porque tem uma nova entrada, eu vou colocar o número e ele vai armazenar aqui. E nesse caso, a nossa soma vai ter que ser feita aqui embaixo, e eu posso mostrar usando o método de saída, né? Soma. Bem aqui. Soma. Vamos ver como é que ficou aqui. Vou executar. Então, declarei o objeto scanner, sempre vou ter que declarar ele aqui. Aí, ó, quando eu venho aqui para baixo, não aparece nada. Mas se eu clicar aqui dentro, ó, vai aparecer um cursor. Esse cursor, ele está posicionado bem aqui. Então, ele está aguardando a entrada de um inteiro. Então, eu vou digitar o meu inteiro aqui, 2. Depois do 2, ó, ele vem para cá, o cursor continua. Então, ele está esperando aqui esse outro número aqui, né? A entrada next int vai ser o próximo inteiro. Eu vou dar um enter, eu vou dar um enter,
ele vai fazer a soma dos dois números e vai mostrar a soma aqui embaixo. Pronto, agora foi. Tá vendo? 2, 2, 4. Então, é dessa forma que a gente faz para usar o scanner, tá? Mas do jeito que está aqui, gente, olha, você está vendo que não está aparecendo nenhum texto para a gente se situar. Então, a gente pode tá alternando entre métodos de entrada e saída. Então, o que eu poderia, assim? Eu vou colocar um método de saída bem aqui, tá? Ó, vou assim, ó, entre com o primeiro número. Porque vai facilitar ali embaixo, né? Para eu visualizar. E aí, eu vou colocar entre com o segundo número. Se eu executar aqui agora, olha só como é que vai ficar bem mais interessante para eu entender como é que está aqui, né? Agora eu coloco aqui, ainda ele está esperando o primeiro parâmetro aqui, que é a entrada.nextInt. Mas pelo menos eu já estou mais contextualizado, eu já sei o que vai entrar aqui, vai ser o primeiro número. Então eu vou colocar 2. Olha, aparece depois a segunda linha aqui, entre com o segundo número. Então eu vou colocar 2 de novo, ó, soma 4. Então, é interessante, sempre quando a gente utilizar o scanner, que para pegar de fato o que o usuário vai digitar, basta eu colocar aqui a nossa referência .next, o número que eu vou utilizar, tá? E a gente pode usar também como método de saída, apenas para orientar o nosso contexto aqui, tá, gente? E aí é interessante porque aqui se eu estou esperando o inteiro ser digitado é next int, mas se for um double, eu coloco o next double, tá? Por exemplo, agora eu vou fazer a soma entre, eu vou colocar isso daqui como double, tá? E aí, eu vou digitar agora, aqui ele vai dar problema porque eu vou ter que fazer um caching, né? Porque em 1 é double agora, né? E aqui em 2 é int, então eu tenho que fazer um cache. Mas ao contrário, eu vou colocar double também para a gente não perder precisão, tá? Aqui, cadê o nosso soma? Tá bem aqui. E aí ele vai pegar um double mais um inteiro e vai armazenar um double, a gente não vai ter perda de nada. Mas agora, ó, aqui eu não vou poder colocar next int, porque eu vou esperar um double. Então eu vou colocar next double bem aqui, tá? Agora sim ele vai pegar um double na entrada. Então, digite o primeiro número. Eu vou colocar aqui 2.5 e aqui vai ter que ser 2,5, tá? 2,5 e agora 2, 4.5, tá? Porque agora eu estou digitando um double. E aí, e se eu quiser digitar só um texto, professor, como é que eu faço? No lugar de um número, se você for digitar aqui, você pode colocar simplesmente next line, tá? Next line para texto. Então, a gente tem isso, né? Quando for double, next double, quando for int, next int, quando for texto, next line. Então, ó, voltando aqui. Então, para inteiros, o usuário insere um valor que representa o número inteiro. O scanner pode capturá-lo usando o método nextInt. No entanto, se o usuário digitar outra coisa, ele vai lançar uma exceção, tá? Eu vou colocar bem aqui, voltar para o nextInt. Não, vou colocar só nesse aqui de baixo, então. Vou colocar um double normal. Eu vou tentar lançar uma exceção aqui, né? 2.5. Agora, como ele está esperando um inteiro, eu vou colocar um double, 2.5 de novo. Vamos ver como é que ele trata agora. Olha só, lançou uma exceção. O nome da exceção, ele nos vai dar aqui, tá? Olha só, exception, thread min, Java input mismatch exception. Tá aqui o nome da exceção que ele lançou, né? Porque ele estava esperando um inteiro e eu digitei um double. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aqui o que a gente vai colocar na hora de entrar com o número aqui. Se for um double, né, é claro que ele vai aceitar um inteiro, porque um inteiro cabe dentro de um double. Agora, se eu for colocar um double dentro de um inteiro, ele vai lançar a exceção. A mesma coisa com texto. Se eu for querer colocar um texto aqui dentro do int, ele vai lançar essa mesma exceção. E aí vale para o double também, né? Aqui, para as strings, como eu falei, é o next line. Então,
E aí, em alguns casos, também a gente precisa fazer a conversão. Então, se eu receber em texto e quiser converter para inteiro, eu tenho que usar essa palavrinha aqui. Eu vou mostrar melhor isso daqui quando eu falar sobre o Disruption Paying, que aí lá a gente vai ter conversão também, tá? A gente já falou, inclusive nas aulas anteriores, como fazer conversão de tipo objeto para tipo primitivo. Exatamente isso daqui que está acontecendo. Bom, e aqui ó, a gente tem todos os exemplos de a gente pegando linha, tá? Ó, né? Aqui, nesse caso, né, a referência ele colocou como scan, né? A minha está como entrada lá, né? Ele armazenou nessa variável linha para pegar um texto, né? Você digitou a linha aqui, no caso, vai aparecer o que você digitou. E aqui é pegando inteiro, next int, e aqui pegando um decimal, next double, colocando em decimal, tá ok?